E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta aqui ao canal do Kablan. Eu sou o professor Kablan e nessa videoaula eu trago para vocês a sequência de atividades 1 do caderno Aprender Sempre, volume 4 do 8º ano. E antes de começar, vou soltar a vinheta aqui. É isso aí, pessoal. Então já se inscreve no canal aí se você ainda não for inscrito e também me acompanhe lá nas redes sociais, no Instagram, no Procablan e também no TikTok. Aulas 1 e 2, variação entre duas grandezas. Os objetivos das aulas aqui, ó, vamos ver quais são. Então é explorar a variação entre duas grandezas, reconhecer quando duas grandezas são diretamente proporcionais, identificar quando duas grandezas são inversamente proporcionais e verificar quando duas grandezas não são proporcionais. Essa é a proposta aí desse capítulo aqui. 1. Tudo aquilo que contamos ou medimos na matemática chamamos de grandeza. Por exemplo, o comprimento, a capacidade, a quantidade de seguidores em uma rede social. Por falar nisso, já se inscreveu lá no meu Instagram, mano, e no meu TikTok? Vamos lá, o volume, dentre outras. Em algumas situações, a variação de grandeza está associada à variação de outra. Observe. Para produzir um bolo é preciso um determinado volume de leite. Se quisermos fazer 2 bolos com a mesma receita, o volume de leite precisará ser o dobro do anterior. Logo, nessa situação, a quantidade de bolos e o volume de leite são grandezas em que a variação de uma provoca a variação na outra. Olha aí que delícia, nem comi ainda, tô com a fome danada. Esse bolo aí parece muito bom, hein? Aqui na página 58 nós temos algumas grandezas, vamos ver. Analise agora os seguintes pares de grandezas e diga se variam ou não uma com a outra. Então, nós temos aqui, por exemplo, velocidade de um automóvel e o tempo gasto no trajeto. Varia. A variação de uma grandeza provoca a variação na outra? Sim. Quanto mais veloz, menos tempo. Então, sim, com certeza. Altura de uma pessoa, massa da mesma pessoa? Não. Não necessariamente. Capacidade de armazenamento em um smartphone, quantidade máxima de fotos armazenadas nesse smartphone? Sim, quanto mais capacidade tiver, mais foto cabe. Quantidade de pacotes de arroz comprados, preço a ser pago? Sim, quanto mais barato, mais pacotes nós compramos. O que mais? Quantidade de pacotes, quantidade de pedreiros trabalhando na construção de uma casa, número de dias para a construção da mesma casa. Bom, aqui depende, tá? Mas vamos supor que os pedreiros trabalhem no mesmo ritmo, né? Então, sim. Número de curtidas em uma publicação em uma rede social, número de comentários na mesma publicação. E aí, pessoal? Deixa seu joinha aí. E o número de curtidas aqui no YouTube é muito importante, hein? E o número de comentários na mesma? Não. Então aqui não existe relação. O cara pode curtir e não comentar e vice-versa. Minutos de ligação realizadas durante um mês em um celular. O valor fixo a ser pago no plano mensal desse celular? Sim, quanto mais tempo você demora falando aí, mais você paga. Na atividade anterior você observou que a variação de uma grandeza pode provocar a variação de outra. Nos casos em que a variação de uma grandeza implica que a outra varie na mesma proporção, dizemos que são grandezas proporcionais. Quando isso não ocorre, temos duas grandezas não proporcionais. Imagine, por exemplo, que você vai a uma lanchonete e pede um copo de suco de laranja no valor de R$4. Se você pedir 2, você pagará 8. Ao dobrar a quantidade de copos de suco, o preço total também dobrou. Logo, a quantidade de copos de suco e o preço nessa situação são grandezas proporcionais. Agora observe as seguintes situações e afirme se são grandezas proporcionais ou não. Por exemplo, a distância percorrida por um automóvel e o volume de combustível? Sim. Sim, geralmente, né? Os automóveis fazem uma quantidade de quilômetros por litro em média. Idade de uma pessoa e massa dessa pessoa? Não. Não existe um padrão aí, não. Massa de ingredientes em uma receita e a quantidade de porções servidas? Sim. Aqui sim. Né? Você faz uma receita aí que serve para 8 pessoas. Você quer fazer para 16, tem que dobrar
os ingredientes aí. No tamanho da tela de um smartphone, o valor a ser pago? Não. Não são proporcionais. Volume constante de água derramado no chuveiro e o tempo do banho? Sim. Quanto mais tempo, mais água. Número de convidados em uma festa e a quantidade de convites impressos? Bom, aí depende, né? Mas vamos supor que só tenha vindo pessoas com convite, né? Então, nesse caso, sim. A professora de Rodrigo escreveu no quadro o seguinte: duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento de uma implica no aumento da outra. E se uma diminui, a outra também diminui de forma proporcional. De forma contrária, duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma resulta na diminuição da outra, ou vice-versa, de forma proporcional. Rodrigo pensou sobre o assunto e elencou algumas situações para analisar se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Ajude-o preenchendo o quadro a seguir. Então, vamos lá, preencher esse quadro aqui. Situação: massa de farinha de trigo e quantidade de pães são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vamos fazer o seguinte, vamos usar aqui uma abreviação. Diretamente proporcionais, vamos colocar D. D de diretamente proporcionais, ou DP, né? Ok? Então, aqui, quanto mais pão, mais farinha. Número de torneiras iguais enchendo um tanque numa mesma vazão, o tempo necessário para encher o tanque. Aqui são inversamente proporcionais. Quanto mais torneira, menos tempo. E vice-versa. Memória de armazenamento de um computador, quantidade máxima de arquivos com o mesmo tamanho que esse computador pode armazenar. Quanto mais memória, mais arquivos diretamente proporcionais. Preço de um sanduíche e a quantidade de sanduíches consumidos. Quanto mais sanduíche, maior o preço pago, né? Então, o preço de um sanduíche e a quantidade de sanduíche... Opa, peraí. O preço de um sanduíche não vai variar, não. Eu sei que tem alguma promoção lá, né? Mas aqui, no caso... Tem alguma coisa estranha aqui. E não devia ser essa pergunta. Devia ser o preço a ser pago, né? Preço de um sanduíche e a quantidade de sanduíches consumidos. Não devia ser o preço de um sanduíche. O preço de um sanduíche não vai variar. A não ser que tenha alguma promoção, né? Como a 2 e pague 1, do tipo assim, né? Então, essa daqui, cara, essa daqui eu vou deixar em branco porque ficou esquisito aqui. Mas, se você considerar o valor pago pelo sanduíche, né? E a quantidade de sanduíches consumidos, aí sim vai ser diretamente proporcional. Velocidade média de um pedestre e o tempo gasto de casa até o ponto de ônibus. Quanto mais rápido, menos tempo. São inversamente proporcionais. Finalmente, o número de prestações de uma compra e o preço de cada prestação sem juros. Então, quanto maior o número de prestações, menor é o preço de cada prestação. Então, inversamente proporcional. IP. Na página 60 você tem lá, o estudo da proporcionalidade entre grandezas está muito presente também na geometria. Observe os seguintes quadros com lados 1 cm e 2 cm. Então tá aí. A variação na medida do lado do quadrado de 1 cm para 2 cm provocou variação na medida do seu perímetro. É uma pergunta. Se sim, foi de forma proporcional? E se foi proporcional, foi de forma direta ou inversa? Justifique sua resposta. Bom, lembrando que perímetro é a soma dos lados. Nós temos aqui, ó, perímetro da figura 1 vai ser 4 vezes a medida do lado, que é 4 vezes 1, ou seja, 4. O perímetro da figura 2 vai ser 4 vezes a medida do lado, que é 2. 4 vezes 2 dá 8. Então, perceba que essas grandezas aqui variou, né, de maneira diretamente proporcional. Então, aqui nós temos o dobro e aqui também ficou o dobro, então diretamente proporcional. E a justificativa é essa. Primeiro, sim, proporcionalidade proporcional é diretamente proporcional. Tá? Proporcionalidade direta ou diretamente proporcional, como queira. E a justificativa é, dobrou uma, a outra também dobrou, então elas aumentaram de maneira proporcional. A variação na medida do lado do quadrado de 1 cm para 2 cm provocou variação na medida de sua área. Se sim, foi de forma proporcional.
E se foi proporcional, foi de forma direta ou inversamente proporcional. Bom, então aqui a área da figura 1 é 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar 1. A área da figura 2 vai ser 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar 4. Então, olha só. Aqui aumentou 4 vezes e aqui só 2. Portanto, a variação aqui, elas são proporcionais. Sim, são proporcionais, mas é inversa ao quadrado, tá? Proporção uma grandeza, no caso o lado, né? Ou a área é diretamente proporcional ao quadrado do seu lado, tá? Então a área é diretamente proporcional à medida do lado ao quadrado, certo? Então essa aqui é a proporcionalidade. Isso aqui como que eu posso dizer? Constante, né? É assim que tá. Diretamente proporcional ao quadrado. Certo? Então, no caso aqui, é direta com o quadrado, tá? Então, é diferente das outras lá. Que uma aumentou 2 vezes, a outra aumentou 4 vezes. Então, não foi na mesma proporção. Certo? É isso. Para compreender melhor se duas grandezas são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais, escreva V se a afirmação for verdadeira e F se for falsa. Aqui no caso, para não complicar, vamos fazer o seguinte, vamos falar que elas não são diretamente proporcionais. Sabe por quê? Porque esse caso aqui é um outro caso. São duas grandezas diretamente proporcional uma ao quadrado da outra. Tá? Então, vamos ver se mais para frente ele fala sobre isso. Aqui, por enquanto, vamos falar que não são, tá? Porque não aumentou de maneira proporcional. Ficou claro isso? Dobrei a medida do lado, a área quadruplicou. Então, não foi na mesma proporção. Pronto. Agora sim, a velocidade média de um ônibus é inversamente proporcional ao tempo gasto no trajeto. Verdadeiro. O preço de um pacote de 1 kg de feijão é diretamente proporcional à quantidade de pacotes comprados. O preço de um pacote, 1 kg de feijão, é diretamente proporcional à quantidade de pacotes comprados. Aí que tá, velho. Quando eu falo um pacote, não. O preço do pacote vai ser constante. Vai aumentar o preço total. O número de visualizações em um vídeo é diretamente proporcional ao número de seguidores do usuário? Quem dera se fosse, né? Não. A medida do comprimento de um retângulo é diretamente proporcional à sua área? A medida do comprimento de um retângulo é diretamente proporcional à sua área? Também não. Se bem que a área do retângulo é base vezes altura, né? O comprimento vezes a altura, tanto faz. Então, o que acontece? Se a gente aumentar aqui, ó. Vamos fazer uma análise aqui, ó. Como é que aumenta a área? Se eu dobrar aqui a medida do lado, do comprimento, o que vai acontecer com a medida da área? Vai dobrar também. Então, nesse caso, sim. Sim. Aqui é verdadeiro. Verdadeiro. O número de acertos em uma avaliação e o tempo de estudo dedicado a ela são de grandezas não proporcionais? Verdadeiro, são não proporcionais. A área de um triângulo e a medida da sua altura são grandezas inversamente proporcionais? A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, se eu aumento a altura, aumenta a área na mesma proporção. Então, não é verdade isso aqui, ó. Falso. Não é inversamente proporcional, é direta. O preço de um abacaxi na feira é diretamente proporcional à quantidade de abacaxis disponíveis na banca? Mano, não. A altura e a massa de uma pessoa são grandezas não proporcionais? Verdadeiro. Justifique os porquês dessa sentença. Daniela vai ao supermercado e observa o preço de 2 pacotes de margarina. O com massa 250 gramas custa R$ 1,88. Um com massa 500 gramas custa R$ 3,66. Sobre a situação, responda. As grandezas dessa massa e pressão proporcionais? Vamos ver. Então, deixa eu dobrar aqui, ó.
Tá vendo aqui? 500 gramas é o dobro de 250, certo? 500 é o dobro de 250. Então, vamos ver se o preço é o dobro também. Então, 2 vezes 1,88. Vamos ver. 6 vai 1. 16, 17 vai 1. 2, 3. 3,76. E aqui tá dando, ó, 3,66. Portanto, não. A resposta é não. Não são. A justificativa? Que dobrou uma e a outra não dobrou, né? Ficou abaixo do dobro. Daniela precisa comprar 1 kg de margarina. Na situação descrita no enunciado, para economizar dinheiro, ela deve levar 2 pacotes com 500 ou 4 pacotes de 250. Qual o valor economizado? Justifique sua resposta. Bom, 2 de 500, com certeza. Se ela comprar 2 de 500, ela vai pagar 3,66 em cada um. 12 vai 1, 13 vai 1, 6, 7. Ela vai pagar 7,32. Agora, se ela levar 4 pacotes de 250, 32 vai o 3, 32, 35 vai o 3, 4, 7, 7,52. Então, ela vai economizar 7,52 menos 7,32. Vai economizar aí, ó, 20 centavos. 20 centavos a economia. E é isso, né, mano? Tá bom, chega por hoje. Vamos voltar aí no próximo vídeo com as aulas 3 e 4, beleza? E antes de você ir embora, mano, se inscreve no canal, ativa as notificações também. Compartilha esse vídeo com o seu pessoal lá da sua sala, no grupo aí do WhatsApp lá das aulas remotas. Se ainda existia aquele grupo das aulas remotas, que agora a gente voltou, né? 100% aí no presencial, mas compartilha aí. Tamo junto, é nóis, falando.